Então tá, então voltamos. E aí agora eu preciso reescrever este cosseno com base nessa informação que eu tenho aqui, ó. Ok? Então vamos lá. Então, eu posso escrever o meu E1 como sendo o seguinte, ó. Meu E1 de x, ele vai ser 1 sobre 4π ε0. Vou deixar só o Q, tá? E aí eu tinha esse sujeito aqui dentro da raiz ao quadrado, então ele sai fora da raiz. Ele vai ficar simplesmente x ao quadrado mais d ao quadrado. E o cosseno de θ? O cosseno de θ, eu vi que ele era x sobre h, tá? Então ele vai ficar x sobre o h, que é x ao quadrado mais d ao quadrado a meio. Ok? Maravilha. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Vou reescrever este sujeito aqui, que vai ficar E1 de x igual a 1 sobre 4π ε0, Q vezes o x dividido por... Se isso daqui é elevado a 1, isso daqui é elevado a meio, bases iguais, somos expoentes. 1 mais meio, 3 meios. Então, eu tenho que x ao quadrado mais d ao quadrado é igual a elevado a 3 meios, tá? Então, esse daqui é o meu E1 de x. E perceba que o E3 de x vai ter a mesma cara, tá? Ele vai ter a mesma cara, não muda nada. Então, eu vou escrever aqui já o meu E3 de x, que vai ser igual a isso daqui. 1 sobre 4π ε0, tá? Que x dividido por x ao quadrado mais d ao quadrado a 3 meios. Então, eu vou ter que somar este sujeito com este sujeito com este sujeito aqui, ok? Para ter o meu E resultante. Então, vamos lá. Então, o meu E resultante, ele será o seguinte, ó. E resultante, ele será 1 sobre 4π ε0, ok? Q sobre x ao quadrado, mais o E1 de x. O E1 de x é 1 sobre 4π ε0, Qx sobre x ao quadrado, mais d ao quadrado a 3 meios, mais o E3 de x, que é 1 sobre 4π ε0, que x dividido por x ao quadrado mais d ao quadrado a 3 meios. Ok? Então, temos tudo isso daí. Agora, vamos tentar simplificar essa expressão para o campo. Tá? Tentar fazer a matemática aqui para a coisa ficar um pouco mais limpa. Ó, 1 sobre 4π ε0 aparece em todos os termos, e em todos os termos aparece o Q, certo? Então, eu vou colocar isso daqui em evidência. Vou colocar o seguinte, ó. O meu E resultante, ele vai ser Q sobre 4π ε0, que multiplica a primeira parcela, 1 sobre x ao quadrado, mais esta parcela e esta parcela são iguais, tá? Então, eu posso escrever o seguinte, duas vezes aquela parcela ali, ó, 2x sobre x ao quadrado mais d ao quadrado a 3 meios, ok? Então, eu tenho essa expressão aqui para o campo resultante naquele ponto, tá? Naquele ponto x ali. Então, isso daqui, ó, seria o meu campo resultante naquele ponto, tá? Agora, o que eu quero fazer? Eu quero testar os casos limites, tá? Vamos testar os casos limites para ver o que acontece. Então, se eu testar os casos limites, eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos testar o primeiro limite. O primeiro limite é quando o x ele vai para zero. O que significa o x ir para zero? Deixa eu pegar a primeira folha aqui, tá? Então, o x ir para zero é pegar esse ponto aqui e trazer ele para cá, ó, para cima dessa carga, tá? Para cima dessa carga. Quando eu faço isso, percebe que esta carga e esta carga, elas são equidistantes. Então, o campo devido a 1 aqui está nessa direção, tá? E o campo para cá, tá? E o campo devido a 3 está nessa direção, tá para lá. Então, eu tenho uma situação assim, ó. Com o x igual a zero, eu tenho o E3 para cá,
ok? E o E1 para cá. Lembrando, são campos que possuem o mesmo módulo, mesma direção, só que sentidos opostos. Então, esses dois caras, eles vão se cancelar naquele ponto. Quando você faz o x tender a zero, você para em cima dessa carga aqui e o único campo que será percebido será o campo percebido por uma carga pontual. Tá? Você tem que cair lá na definição do campo elétrico. Então, vamos olhar para a nossa expressão. Vamos olhar para essa expressão aqui, ó. Tá? Vamos olhar para essa expressão. Quando eu faço meu x tender a zero, este termo aqui, ó, ele vai a zero, porque ele tem um x aqui, tá? Então, se eu faço isso, ó, se o x tende a zero, o limite de x tendendo a zero da expressão 2x dividido por x ao quadrado mais d ao quadrado a 3 meios, ele também vai a zero, tá? Então, significa que esses dois campos se anulam, certo? E o E resultante vai ser apenas esse E aqui, ó, tá? Então, o E, nessa situação, o campo E, ele vai tender para Q sobre 4π ε0 x ao quadrado, tá? A expressão, essa expressão aqui, ó, ela vai cair para essa parcela aqui, que é justamente isso daqui, ó. Isso daqui é a carga pontual, que é o que nós temos lá na origem, tá? É uma carga pontual, tá? Olha aqui, ó. Tá? É uma carga pontual isso aqui. Beleza? Então tá ótimo. Então esse é o caso extremo, x igual a zero. Vamos pegar um outro caso extremo, tá? Vamos pegar um caso extremo, que é o seguinte: onde o x ele é muito maior que d, tá? Ele é muito maior que d. O que isso significa? O que significa o x ser maior que d? Significa que a distância entre essas cargas aqui, ela é muito pequena em comparação à distância que eu estou medindo o campo. A gente pode fazer uma analogia aqui, baseada no seguinte: pensa que isso daqui são 3 lâmpadas acesas muito próximas, tá? Uma distância d entre elas. E aí você vai se afastando delas. Você vai pegando o seu x e tornando ele cada vez maior em relação à distância entre elas. O que você vai ver no final é um ponto luminoso, tá? Você faz com que isso daqui colapse, tá? Então é de se esperar que quando o x for para longe, você tenha, na verdade, algo parecido com o campo de uma coisa pontual, só que multiplicado por 1, 2, 3. Tá? Não é uma lâmpada acesa, são 3 lâmpadas acesas. Então a intensidade que você vê é muito maior. Tá? Mas a descrição ela continua sendo a mesma. Então vamos ver o que acontece com essa expressão, tá? Nessa situação onde o x tende a zero. Então eu estou propondo o seguinte, ó, eu estou propondo que essa configuração de carga mais carga, esse daqui vale Q, esse daqui vale Q, esse daqui vale Q. Nessa situação ali, eu estou propondo que vai acontecer o seguinte: eu vou ter uma cargona que vale 3Q. Tá? Então é isso que eu estou propondo. Então vamos lá. Então quando eu olho para o limite com o x muito maior que d, tá? Tendendo para um valor muito maior que d, daquela expressão de 1 sobre x ao quadrado mais 2x dividido por x ao quadrado mais d ao quadrado a 3 meios, certo? Isso daqui vai me dar algo seguinte: se o x é muito maior que d, quem vai dominar esse denominador aqui vai ser o x. Então, eu vou ter alguma coisa do tipo assim, ó, 1 sobre x ao quadrado, perdão, mais 2x sobre x ao cubo, tá? Vai ser um x ao cubo daqui. Então, isso daqui daria basicamente... tá certo isso. Daria, ó, porque eu cancelei esse x com o x daqui, ficaria x quadrado. Então, ficaria 1 sobre x quadrado mais 2 sobre x quadrado. Daria um 3 sobre x ao quadrado. Ou seja, essa expressão aqui, ela iria para um E resultante, onde o x é muito maior que d, para algo desse tipo, ó, 1 sobre 4π ε0, tá?
3Q dividido por x ao quadrado. Tá? Então, como se fosse uma carga pontual do tipo 3Q, né? Isso daqui, ó, na nossa lei de Coulomb, isso daqui é uma Q, né? É uma Q. Então, eu estou tendendo para uma situação onde a minha carga ela vira um 3Q, tá? E aí, uma outra coisa é o seguinte, que é de se esperar, né? Uma outra situação extrema. Vamos pegar aqui uma outra situação extrema. Uma outra situação extrema, né? A última, prometo, é quando o x, vamos pegar aqui, ó. O x ele tende ao infinito, tá? Então, essa situação onde o x tende ao infinito, né? Então, veja, quando o x tende ao infinito, isso daqui cai rapidamente a zero. Isso daqui fica um número muito pequeno. Se esse cara aqui é muito grande, ele é ao quadrado, em comparação com esse cara aqui, isso daqui também vai tender a zero. Tá? Então, essa expressão toda vai tender a zero. E aí você vai ter uma situação onde o E ele vai a zero. Ele morre. Tá? Então, o E resultante que você vai observar, você está tão longe da carga, porque veja, você já estava em x maior que D, certo? Você estava em x maior que D, isso daqui tendeu para uma carga pontual só, mas só que tem valor 3Q. E lembrando que você está longe lá, hein? Tá com isso daqui caindo. Embora você tenha 3Q, isso daqui está caindo. Agora, se você se afasta muito mais, esse campo ele vai decaindo mais rapidamente. Porque lembra a expressão do campo? O que eu vou ter é isso daqui, ó. Vamos fazer um gráfico aqui, que é o seguinte. Deixa eu pegar uma caneta aqui, calma lá. Pera aí, gente. Aqui. Então, ó, vamos pegar... Eu não sei se vocês vão conseguir ver esse traço, mas a ideia é que ele seja fino mesmo. Então, imagina que aqui é o valor do campo, ok? Do campo elétrico. E aqui é a distância x, tá? É a distância x. Daí, então, se você sabe que o seu campo ele tem essa dependência aqui, ó, ele é uma constante que é sobre r ao quadrado. Tá? No fundo, essa é a expressão que a gente está analisando. Então, o que você tem? Você tem uma situação que é a seguinte, ó. Quando ele vale Q, ele sai daqui de um determinado valor e vai decaindo aqui para zero, certo? Quando ele vale 3Qs, ele tem um valor um pouco maior, né? Porque o campo ele vai ter uma intensidade maior a uma distância maior. Essa distância, esse valor aqui, essa intensidade de campo, ele vai conseguir chegar até uma distância um pouco maior em relação à origem. Então, ele desloca para cá. Mas ele também tem o mesmo comportamento. Ele vai tendendo lá para o infinito, caindo a zero. Certo? E aí, essa expressão de campo que a gente analisou, ela cai nessas duas situações. Quando ela está muito próxima, ela tem esse valor aqui, ó. Ela está aqui próxima, ela tem esse valor aqui, certo? Mas quando ela está distante, ela tende para isso daqui, certo? Ela tende para o mesmo valor do 3Q, tá? Então, isso daqui, ó, seria o meu 3Q. Isso daqui seria só o meu Q. E isso daqui, ó, seria o que nós calculamos, tá? Seria a situação que nós calculamos. Eu saio de uma situação quando eu estou próximo, olha só, quando eu estou próximo, eu tendo a Q, quando eu estou distante, eu tendo a 3Q, né? Então, são essas situações aí que eu tenho para... Essa distância aqui você pode contabilizar em termos de D. D, 2D, 3D, 4D. Então, quando você vai aumentando o X, né? Fazendo ele cada vez mais, cada vez maior em relação a D, você vai tendendo para esse tipo de comportamento, ok? Então, maravilha. Então, isso é um dos casos limites que a gente pode analisar para aquela situação que a gente estava abordando ali, ok? Ok, então vamos continuar. Então tá. Uma coisa que é interessante a gente notar, uma coisa que é interessante a gente discutir, é o campo produzido por um dipolo elétrico, tá? Ali eu tinha 3 cargas, tá? Ao longo de uma linha. Vamos olhar aqui para o campo de um dipolo. O que significa
esse campo de um dipolo? Dipolo, dois polos. Vamos começar por aí. Significa que eu tenho, nessa situação do dipolo, duas cargas iguais, certo? Em magnitude, certo? Só que o seguinte, como eu tenho polos, a ideia de polos, mas de sinais opostos, tá? Sinal de cada carga, eles são opostos. Ou seja, eu tenho uma carga que é positiva e uma carga que é negativa. E o detalhe é que elas estão separadas, elas não estão juntas, tá? Elas estão separadas por uma pequena distância. Por uma pequena distância, que eu vou chamar de D, ok? E aí, quando a gente fala de dipolo elétrico, a gente pode encontrar duas coisas. A gente pode encontrar dipolos que são permanentes, tá? Eles ocorrem naturalmente. Um exemplo de dipolo permanente, a molécula de água, tá? Então, se você pegar lá o H2O, você tem lá o H, o oxigênio que é um átomo grandão aqui. Então, você tem um centro que é negativo e um centro que é positivo. Isso daqui gera um análogo a um dipolo, tá? Então, vamos ilustrar, tentar... Cadê um? Vou pegar aqui. Colocar aqui positivo, positivo, negativo. H mais é isso aí. Tá. E aí, você pode ter também a situação onde esse dipolo, ele é um dipolo que a gente fala que é induzido, tá? Ou seja, você cria um desbalanceamento na distribuição de carga, de modo que você tem uma molécula, né, ou um material, onde as cargas positivas e as cargas negativas, elas estão distantes umas das outras por uma certa quantidade de, tá? Então, existe uma certa quantidade de separando esses centros positivos e negativos, ok? Então, beleza. Então, vamos olhar, tá? E uma coisa que é interessante notar é o seguinte. Pensa nesse dipolo aqui, ó. Percebe que eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa? A exigência de eu ter um dipolo é que eu tenha isso, né, no máximo. Uma carga positiva e uma carga negativa. Duas cargas iguais, né, distantes uma da outra. Se você parar para pensar que você tem um positivo e um negativo, a carga líquida, que é a soma das cargas que tem nesse conjunto, ela é nula. Eu tenho um positivo, um negativo, são meus dois, tenho zero. Só que o grande lance é que essa pequena distância que existe entre as cargas, ela vai causar alguns efeitos bastante interessantes, onde, apesar da carga total do material ser zero, você tem um campo elétrico resultante que exerce um papel interessante aí na natureza, tá? Então, vamos olhar para um desenho esquemático disso que eu estou falando. Vamos fazer o seguinte, ó. Então, vamos pegar aqui, ó. Eu tenho o meu eixo do Y, okay? Meio torto, tá? E aqui eu tenho o meu eixo do X, ok? E aí eu tenho, em um ponto desse meu eixo, eu vou colocar aqui uma carga que é positiva, ok? Vou chamar ela aqui de mais Q, ok? E na mesma distância aqui abaixo, eu vou colocar uma carga que ela é negativa, tá? Então eu vou chamar ela aqui de menos Q. De modo que eu conheça a distância entre essas duas cargas aqui, ó. Essas duas cargas aqui, ela tem uma distância conhecida que eu vou chamar de D. Okay? Chamei de D essa distância entre as cargas. Daí, então, existem duas situações clássicas, né, onde eu posso determinar o campo deste dipolo elétrico. Tá? Um é aqui, ó, ao longo do eixo do dipolo, ok? E o outro é nesse eixo perpendicular passando pelo centro do dipolo, de modo que eu divido isso daqui em D sobre 2 e D sobre 2. Tá? Então, eu tenho um campo aqui e um campo aqui. Ok? Nós vamos calcular esses dois campos. Então, beleza. Então, vamos lá.
vamos pensar neste campo aqui. Pensando naquele campo ali, que está no eixo do y, o efeito que a gente vai ter naquele ponto é algo assim, ó. Eu vou fazer outro desenho, tá? Vou fazer outro desenho. O que eu tenho é isso aqui, ó. Eu tenho uma carga que é positiva, uma carga que é negativa, separada por uma distância d, ok? E aí, no eixo aqui, ó, no eixo, neste ponto aqui, se você olhar, ele está mais próximo da carga positiva, tá? Que tem um campo nesta direção aqui, ó. Então, esse daqui é o E da positiva. E aqui, ele está mais distante da negativa. A negativa tem um campo nesta direção aqui, ó. E da negativa, ok? De modo que quando você fizer a soma desses dois campos, por essa carga positiva estar mais próxima, esse daqui tem intensidade maior, e aí o seu campo resultante, o E do dipolo, ele está nessa direção aqui, ó. Esse daqui é o E do dipolo, tá? Esse E do dipolo, ele é exclusivamente, nesse caso aqui, um EY, ok? Um EY. Vou chamar ele de EY de agora em diante. Ok? Então tá. Então vamos determinar quem é este EY. Tá? Lembrando que o EY ele vai ser a soma do E positivo mais o E negativo. Uma soma que é o quê? É vetorial. Ok? Então vamos lá. Então o meu EY ele será 1 sobre 4πε0, 1 sobre 4πε0, a carga positiva dividido pela distância que ela está ao quadrado, tá? Deste ponto. E aí eu preciso correlacionar isso com essa distância d, porque o meu eixo ele passa aqui, ó, o meu eixo do x ele está passando aqui, certo? Então, se isso daqui, ó, é uma quantidade, vou chamar isso daqui de quantidade y qualquer, tá, ó, ele está no ponto y qualquer, tá? Essa carga positiva, ela está a essa distância y menos esse pedaço. Esse pedaço é d sobre 2, tá? Então eu tenho menos d sobre 2. Isso daqui ao quadrado, ok? Mais o meu E da carga negativa, que é 1 sobre 4πε0, ok? A carga negativa dividido por... Aí isso daqui é o contrário, ó. Eu tenho o y, certo? E aí eu tenho mais um pedaço d sobre 2 aqui embaixo. Então, mais d sobre 2 ali embaixo. Isso daqui é o quadrado. Ok? Então, tá bom. Então, vamos lá. Ok. Tá. Então, vamos lá. Então, se eu continuar a resolver este meu EY, vou trocar de cor de pincel, tá? Esses pincéis são horríveis. EY, isso daqui vai ser igual. Repare que são cargas iguais. Eu me esqueci, mas essa carga aqui ela é negativa, então aqui ó, fica um sinal de menos, tá? Menos, porque essa carga é negativa, e mesmo porque esse vetor aqui também ele está para baixo, tá? Então tá, então vai ficar o seguinte, ó. As cargas são iguais, então vai ficar Q sobre 4πε0, ok? Aí, o primeiro termo e o segundo termo relacionado a essas cargas. Então, tem um termo que é 1 sobre y menos d sobre 2 ao quadrado, menos 1 dividido por y mais d sobre 2 ao quadrado. Ok? Então, tem isso daí. Beleza? Então, tá bom. Então, uma das coisas que eu posso fazer é tentar simplificar isso daqui. Tá? Tentar fazer um algebrismo aqui para deixar essa função um pouco mais enxuta. Então, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum aqui e somar essas duas contribuições. Ok? Então, vai ficar o seguinte, ó. EY é igual a Q sobre 4πε0, que multiplica aqui esse termo vezes esse termo.
y menos d sobre 2 ao quadrado, que multiplica y mais d sobre 2 ao quadrado. Então, esse termo vai acabar aparecendo aqui, este termo vai acabar aparecendo aqui. Então, vai ficar o seguinte, ó, vai ficar y mais d sobre 2, né, ao quadrado, menos y menos d sobre 2 ao quadrado, ok? Então, agora eu preciso tirar isso daqui ao quadrado, isso daqui ao quadrado e resolver essa soma, tá? Quanto tempo eu tenho? Eu vou fazer porque só tem 5 minutos mesmo. Então vai ficar o seguinte, Q sobre 4πε0. Então o que está embaixo eu conservo, y menos d sobre 2 ao quadrado, que multiplica y mais d sobre 2 ao quadrado. Aí isso aqui vai ficar y quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, então vai ficar 2yd mais o segundo ao quadrado, que vai ficar d ao quadrado sobre 4, menos, aí vai ficar o primeiro ao quadrado, y ao quadrado, vou colocar um parênteses aqui para não confundir, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então aqui vai dar menos 2yd, mais, não, esse 2 não tem, perdão, esse 2 aqui não tem, porque está dividido por meio, tá? Mais esse cara ao quadrado, d ao quadrado por 4, certo? Tudo isso daqui, ó, vai ser multiplicado pelo menos, então vai ficar menos y2, mais isso daqui, menos isso daqui, tá? Se a gente tentar simplificar, ó, esse y, certo? Com esse menos y vai embora. Isso daqui vai ficar negativo, d sobre 4 vai ficar negativo, vai cancelar com esse d sobre 4 aqui. E aqui vai ficar yd, menos e menos vai mais, yd. Então vai dar 2yd, tá? Em cima. Então eu tenho o seguinte, ó, que o campo EY, ele vai ser Q sobre 4πε0 2yd dividido por tudo aquilo ali, ó, y menos d sobre 2 ao quadrado mais y mais d sobre 2 ao quadrado. Então esse é o campo que está em cima do eixo do y. E aí, lembra que a gente falou das situações limites, tá? Na prática, a gente sempre olha para a seguinte situação. A gente olha para y muito maior que d. A gente olha para as distâncias de y que estão mais distantes do que a distância entre as cargas. Nessa situação, se a gente olhar para esse termo aqui, ó, se o y for muito maior que d, aqui eu vou ter y ao quadrado, aqui eu vou ter y ao quadrado, vou ficar com y à quarta. Com esse y aqui de cima, eu vou simplificar e vou obter um y à terceira, de modo que o meu EY, ele vai ser escrito, né, como aproximadamente isso aqui, ó, 1 sobre 4πε0, tá? 2q d, ok? Que eu tinha, esse y foi embora, o q está aqui, o d está aqui, dividido por y à terceira. Esse seria o campo do meu dipolo elétrico em um ponto sobre o eixo, sobre o seu eixo, tá? Aqui é interessante notar uma coisa. Isso daqui, ó, isso que aparece aqui, ó, carga vezes d. Este termo que aparece aqui é uma coisa que nós definimos como sendo o momento de dipolo elétrico. E ele é simbolizado pela letra P, tá? Então, nós temos que este P, ele é carga vezes o D. Isso daqui é uma grandeza vetorial. O D é o vetor que sai de uma carga e vai para outra, tá? Então, você tem o menos aqui, o mais aqui. O D é este vetor aqui, ó, tá? É a distância entre essas cargas.
ok? Isso daqui é o meu momento de dipolo, tá? E esse momento de dipolo, ele tem duas características importantes. Uma, que ele identifica a direção, tá? A orientação do dipolo, tá? E do campo, ok? E do campo. E outra coisa é que o módulo desse P, ele está diretamente associado, né? Ele determina a intensidade do campo elétrico, do campo E, ok? A intensidade do campo E. Se você olhar aqui, ó, então E é diretamente proporcional a P, tá? Então, se o E é um vetor e o P é um vetor, os dois estão na mesma direção, no mesmo sentido. E quanto maior o P, maior é o campo que você vai perceber, tá? Então, uma coisa que a gente pode reescrever, aquele campo ali, o E do dipolo, aqui ó, o E do dipolo, certo? Em Y, ele vai ser igual, perdi aqui, 1 sobre 4π ε0 P. E esse Y aqui, como já estou falando que é em Y, tá? Eu vou colocar uma distância qualquer, R ao cubo. Tá? Uma distância qualquer sobre o eixo do dipolo. Então, se esse cara está nessa direção, esse cara está nessa direção aqui. Ok? Então, maravilha. Então, eu tenho aí o campo do meu dipolo, tá? Sobre o eixo. Isso daqui é sobre o eixo que liga as duas cargas, tá? Sobre o eixo do dipolo. Beleza? Então, tá bom. Então, eu vou parar rapidamente por aqui, porque nós já excedemos o nosso tempo.